Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a gente vai ler primeiro o versículo 22 e 23, e aí depois a gente volta lá no 15 e lê tudo junto e vai lendo e comentando a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1. Os irmãos estão felizes? Tem que estar feliz, né, para terminar o dia nesse ar-condicionado maravilhoso, porque hoje foi quente, gente. A semana está desesperadora de calor. Jesus amado, a gente toma banho e já sai suado. Não sabe o que é banho, o que é suor. Está quente. Na igreja, graças a Deus, graças à fidelidade dos irmãos, a gente tem aí ar-condicionado, tem condição de pagar luz, tudo, né, e ter esse momento de conforto. A chuva caiu um pouquinho ali só para refrescar, não é para espantar os irmãos da igreja, é só para refrescar um pouquinho, mas vamos aproveitar essa palavra maravilhosa do Senhor. Quem achou Efésios capítulo 1, diz amém? Amém. Pode colocar aqui, quem é que está lá? É a Débora? Débora, pode colocar aí por favor, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, 22 e 23. Meus irmãos, fiquem comigo aí na Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23. Que o seu corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Nós vamos falar hoje nessa campanha, encerrar essa campanha da fé, que é a chave que abre todas as portas. E eu quero trazer para vocês que a fé é a chave que traz autoridade para a sua vida. Amém? E é em cima dessa palavra que nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos voltar do versículo 15 desse mesmo capítulo. Vocês vão acompanhando comigo, a gente vai lendo, vai refletindo e expondo o que a palavra do Senhor fala. Primeiro, vamos falar um pouquinho do livro de Efésios, que é um livro maravilhoso. São 6 capítulos que você lê, que passa, que você nem vê, nem percebe que você leu tudo. Recomendo para vocês lerem nesse final de semana, já lê a partir de hoje. É um livro muito bom, quando você vê já acabou, tem passagens memoráveis, a armadura de Deus. A salvação vem pela graça, vem pela fé e não pelas obras. São diversos versículos que nós conhecemos que baseiam a nossa fé. E eu recomendo muito vocês estarem lendo esse livro, essa carta escrita por Paulo, e que fortalece a nossa fé, dá base para a nossa fé e fortalece os nossos dias. Efésios é uma carta e que destaca, quando você estiver lendo, você vai perceber que ela fala do começo ao fim, da importância da igreja. Ela destaca a importância do corpo de Cristo. Ela ressalta para a gente o poder da fé, que nós vamos falar aqui, e da plenitude, da grandiosa e maravilhosa e perfeita e completo plano da salvação do Senhor para a nossa vida. É de saltar os nossos olhos. Eu terminei de ler esse livro com os olhos brilhando, repetindo e lendo de novo e falando para mim mesmo de quão maravilhoso é esse livro, essa carta de Efésios. E Paulo ele vai trazendo diversos ensinamentos para a igreja, o chamado ministerial. Uns foram chamados para apóstolos, outros pastores, outros mestres, profetas. São diversos ensinamentos para a igreja, e Paulo destaca o que vai ser importante para a gente hoje: a importância da igreja dentro desse plano de Deus. A importância da igreja é ressaltada grandemente dentro dessa carta feita por Paulo. E logo no início dessa carta, nesse capítulo 1 que nós estamos, a gente já pode ver que a fé aqui é tratada como uma chave que desbloqueia ou destrava diversas bênçãos espirituais para a vida dessa igreja. Então a gente já começa daqui a entender que a fé, nesse contexto da carta para a igreja de Éfeso, ela traz a fé como uma grande chave que desbloqueia diversas bênçãos que vão ser entregues a essa igreja.
E nós começamos a ver no versículo 15, que vocês vão ler junto comigo, e vamos chegar à conclusão da fé como chave para a autoridade espiritual na nossa vida. Diz assim, verso 15, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo já começa a dizer que através da fé daqueles irmãos, ele estava se sentindo compelido, impulsionado a orar por aquela igreja, para que Deus derramasse sobre eles um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, de entendimento. E aqui a revelação que Paulo está se referindo não é a revelação que a gente está acostumado hoje de adivinhação, de saber qual é o CPF, ou de saber os grandes mistérios ocultos. Não, é revelação da palavra, é o entendimento da palavra de Deus. A fé que aquele povo tinha em Jesus destravou em Paulo um desejo sobrenatural de orar para que aquela congregação recebesse sabedoria dos céus para entender a revelação da palavra de Deus. A primeira conclusão que nós já chegamos só com esse versículo, com esses 3 versículos, é que a fé é uma chave que destrava a porta da sabedoria e do entendimento da palavra de Deus na sua vida. Através da fé nós alcançamos a sabedoria necessária para viver, através da fé nós alcançamos o entendimento necessário para revelar e discernir a palavra de Deus. A fé é a chave que nos dá sabedoria e entendimento. E quando Paulo ele vai falar nos versículos seguintes, ele explica para que serve esse conhecimento. Ele diz que a fé dos irmãos impulsionou ele a orar por aquela igreja, para que eles recebam o espírito de sabedoria e de entendimento. Mas para quê? Para entender o que exatamente? E Paulo, nos versículos seguintes, no 18 e 19, ele vai explicar o que nós precisamos entender, o que essa sabedoria vai nos dar de entendimento verdadeiro. E vocês vão ler junto comigo o versículo 18, que diz: iluminados os olhos do vosso coração, tendo entendimento nos olhos do vosso coração, para saberdes, e agora ele vai pontuar, para que esse entendimento? Para saberdes qual é a esperança do chamamento, a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Através da fé, essa igreja alcançou um clamor de sabedoria para eles, e é através dessa fé que eles demonstraram em Cristo Jesus, que eles vão alcançar o entendimento de 3 níveis que Paulo separa e pede para eles na oração, que é a esperança do chamamento, o segundo, a glória da a glória da herança nos santos, e o terceiro, o poder para com os que cremos. A fé daquela igreja, a fé da igreja de Éfeso em Cristo Jesus, desbloqueia para eles o entendimento dessas 3 áreas: o chamamento, a herança e, por último, o poder. E nós vamos falar um pouco sobre eles. A esperança do chamamento que nós vemos nesse versículo 18, Paulo vai tratar nos capítulos seguintes, nos versos seguintes, sobre o chamado ministerial, a função ministerial, como eu disse, pastores, profetas, apóstolos, mestres. E o chamado que nós temos para a nossa vida não se resume apenas a essas funções ministeriais de pastores, diáconos, presbíteros, apóstolos, ou até em algumas igrejas, os semideus que têm crescido aí, mas o chamamento de Deus para a nossa vida, em que nós precisamos ter entendimento completo, é o propósito que Ele tem para a nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui, o que a gente pode já pegar nesse começo, gente,
é que através da fé, essa igreja poderia entender e encontrar o próprio propósito que elas tinham nessa terra. A fé é a chave que abre a porta do propósito da nossa vida. Muitas pessoas estão perdidas em si mesmo, muitas pessoas não sabem de onde vieram, para onde vão, o que são, porque elas se perderam no seu próprio propósito de vida. Mas a fé em Cristo Jesus nos revela e nos ensina o propósito que nós temos. É uma promessa, é uma consequência. A fé em Cristo Jesus nos traz entendimento e sabedoria, e esse entendimento revela para nós o nosso propósito. Quem tem um propósito, vive além das próprias dores. Quem tem um propósito, vive além das próprias necessidades. Quem vive um propósito, não perde tempo com caminhos errantes, não desperdiça a própria vida com diversas alternativas que não vão te levar a lugar nenhum, porque quem sabe o seu propósito e vive o seu propósito, vai direto para aquilo que Deus te chamou. Deus chamou a cada um de nós, Deus deu um alvo a cada um de nós, Deus deu um propósito a cada um de nós, e é através da fé em Cristo Jesus que nós podemos entender e colocar em prática o propósito de vida que Deus tem para nós. Chega de viver perdido. A fé que você tem em Cristo Jesus há de revelar o propósito que você tem nele e que ele tem para você. O segundo nível de entendimento que Paulo pede para aquele povo, a glória da herança, para que vocês consigam entender a riqueza da glória da herança nos santos. E a herança de Deus, eu vou ser direto para a gente não perder tanto tempo, mas a herança de Deus é a natureza dele em nós, é a oportunidade de vivermos a eternidade junto com ele, é a condição da graça, onde mesmo sem nós merecermos, ele nos deu a oportunidade de convivermos com ele durante toda a eternidade e alcançarmos um nível de excelência que ele tem prometido. Essa natureza divina que é prometida para nós, só pode ser alcançada por meio da palavra que Ele nos deixou. E essa palavra que nos guia nessa caminhada, é a mesma palavra que nos prometeu, é a mesma palavra que nos deixou a promessa, é a mesma palavra que nos garante a recompensa dessa promessa, é a palavra que nos guia no caminho dessa promessa, porque essa palavra é a própria herança do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, os ensinamentos que Ele nos deixou, é a própria herança, para nós alcançarmos um nível que Ele tem reservado para nós, uma eternidade com Ele, onde nós alcançaremos uma natureza que só Ele tem, mas que a graça dEle é tão grandiosa, que Ele reservou para nós também. A palavra de Deus é a herança que Ele tem nos prometido, e a fé em Cristo Jesus nos faz compreender a riqueza e a grandiosidade que essa herança é para nós, a palavra de vida eterna que nos molda conforme a natureza de Deus que nos criou. Não à toa a palavra vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele é a nossa herança. O próprio Cristo Jesus é a herança deixada porque Ele é a palavra viva. A fé em Jesus é a chave para o entendimento da herança da nossa vida. Uma natureza com Deus e uma eternidade com o Pai para todo o sempre. Paulo segue dizendo que essa sabedoria, esse entendimento também seria com aquela igreja para que eles pudessem entender o poder de Deus para com os que cremos. Na minha versão diz, o poder, está aqui no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E alguns vão dizer, não sei se está aqui, versículo 19, qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Ou seja,
para com os que cremos, para aqueles que creem, só que Paulo se coloca dentro dessa condição de quem crê também. Paulo não se coloca fora. O poder de Deus manifestado entre a igreja, entre aqueles que creem, é esse entendimento que a fé nos traz também. A fé também abre ou desencadeia, destrava esse entendimento sobre um poder sobrenatural de Deus que se manifesta entre aqueles que creem no próprio Senhor. E é interessante que Paulo vem explicar para a gente na próxima frase e no próximo verso o que é esse poder, de onde vem esse poder, que poder é esse, para que a gente não se deixe levar por qualquer coisa que venha na nossa cabeça ou qualquer vento de doutrina. Precisamos sempre estar pautados na palavra, perguntando sempre para o texto, sempre para a Bíblia, qual é a resposta daquela nossa dúvida. Então, que poder é esse? Será que o poder que Paulo está se referindo aqui é um poder onde nós damos cambalhota, corremos, gritamos ou damos rajada de glória e sai fogo da nossa mão? Paulo segue dizendo: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E o versículo 20 explica completamente: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Esse é o poder de Deus que se revela e se manifesta em nós. Um poder de restauração, um poder de mudança de vida, que nos transforma mais semelhantes com o próprio Cristo. A fé nos dá o verdadeiro entendimento do que é o poder de Deus, o poder que existe dentro de nós, o poder que se manifesta entre nós, o poder que se manifesta nesse momento enquanto eu falo e você escuta a palavra do Senhor, o poder que acontece quando eu desço e largo esse microfone e converso com você na nossa intimidade, nas nossas conversas, nos nossos risos, nos nossos abraços, no momento em que você chora, ou que eu choro, e nós nos abraçamos para nos consolar. Esse poder que habita em nós, esse poder que se manifesta em nós, Paulo diz que é o mesmo poder que se manifestava em Cristo Jesus. Não há diferença, não é um espírito novo, não é um espírito diferente, é exatamente o mesmo espírito que habitou e exerceu a sua função em Cristo Jesus, ele também atua em nós hoje, exatamente o mesmo espírito. E através da fé em Cristo Jesus, que nós assumimos esse poder e esse entendimento, e com sabedoria passamos a usar esse poder, não guiados por qualquer vento de doutrina, como meninos, como pessoas que se deixam levar por movimentos, por gritos, por manifestações humanas, mas nós aprendemos, somos ensinados e entendemos como exercer o poder de Deus, como exercer o agir de Deus, através do nosso contato um com o outro, através da nossa abnegação, através da nossa resignação, através da renúncia, de abrir mão das minhas vontades para poder te ajudar, de abrir mão do meu conforto para poder te ajudar, porque o que Paulo está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é que o poder que habita em nós, o poder que se manifesta em nós, é o mesmo poder que fez Cristo Jesus deixar a sua glória na eternidade, se tornar um homem como nós, morrer numa cruz, e esse poder tão maravilhoso trouxe Jesus de volta para os mortos e o colocou lá em cima, sentado à destra do Pai. Esse é o poder de Deus, esse é o verdadeiro agir de Deus. Abre mão das nossas conquistas nessa terra, abre mão muitas vezes do nosso conforto nessa terra, aguardando a justiça de Deus, a justiça que Ele tem reservado para nós. E o mesmo poder que exaltou e glorificou a Cristo Jesus, Ele está na sua vida hoje, e Ele vai te levar a essa mesma posição, se você tiver fé em Cristo,
Se a sua fé estiver nele, então esse entendimento, essa sabedoria vai alcançar o seu coração, e essa porta do poder e do agir de Deus vai invadir a sua alma, e você vai ser tremendamente usado. A oração de Paulo é exatamente essa, o raciocínio é esse. A fé desbloqueou para aquela igreja, a fé é a chave que abriu a porta do entendimento e da sabedoria da igreja de Éfeso, para que eles pudessem compreender o propósito que Deus tinha na vida daquela igreja. A herança prometida para a vida de cada um, a glória da eternidade, a presença constante do próprio Senhor Jesus Cristo com eles, através do Espírito Santo, e entender, compreender, com muita sabedoria, o poder manifesto no agir de Deus através da vida de cada um. A fé desbloqueou 3 níveis surpreendentes e maravilhosos na vida individual, descobrindo o seu propósito. Na sua vida espiritual, descobrindo e entendendo a sua eternidade, a sua herança em Deus. E na vida em comunidade, mostrando que o agir de Deus se manifesta na sua vida, assim como se manifestou em Cristo Jesus. A fé desbloqueou isso tudo. A fé abriu isso tudo. Vocês leram comigo lá no começo, no versículo 15, Paulo dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que vocês têm em Cristo Jesus, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e oro para que vocês recebam esse entendimento. Foi a fé que desbloqueou isso tudo? Paulo já está batido, porque já é o último dia da campanha, todos os dias foram batendo nessa mesma tecla, mas Paulo não vem aqui para falar que a fé que eles estavam tendo em Cristo Jesus foi um motivador para ele pedir bênçãos terrenas na vida daquela igreja, mas foram bênçãos espirituais, entendimento e sabedoria, revelação da palavra de Deus, para que eles pudessem pregar e viver de acordo com o que Deus tinha prometido para eles. E aí a gente começa a entrar num nível mais profundo, que foi o que saltou meu coração para fora do corpo, e me alegrou grandemente, e me fez glorificar tremendamente a Deus pelo plano que Ele tem para a vida de cada um de nós, o plano de salvação e de redenção. Versículo 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E Paulo segue dizendo: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus foi colocado acima de todas as coisas. Jesus foi colocado acima de tudo que existe, daquilo que não existe, daquilo que ainda viria a existir, domínios, potestades, tudo, Jesus foi colocado acima daquilo de tudo. E aqui, Paulo começa a falar algo que ele resumiu nos primeiros versículos, do 1 até o 14, mas algo que ele vai intensificar na continuidade do livro de Efésios, e eu creio que vocês vão ler em casa. Mas Paulo começa a trazer alguns detalhes a mais do que a fé faz na nossa vida, que não está tão explícito quanto esses três níveis que eu coloquei para vocês, que eu expus aqui, mas que a gente consegue entender e encontrar, e ele nos leva à conclusão do plano de redenção que Deus tem para a nossa vida. O poder de Deus que está em nós colocou Jesus no lugar mais alto, acima de todos. E agora no versículo 22 e 23, Paulo vai usar uma metáfora, vai usar o corpo, um corpo como metáfora, para concluir esse raciocínio dele, para concluir esse primeiro capítulo. E ele diz no versículo 22, lembrando que Jesus está colocado acima de todas as coisas, e ele vem com essa metáfora dizendo no versículo 22, leia comigo em nome de Jesus: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, que foi onde a gente começou a nossa leitura, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja.
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, versículo 23, que é o seu corpo. Cristo foi colocado como e ele foi entregue à igreja, ele foi dado à igreja. E a igreja é o quê? Que a própria palavra no versículo 23 diz, a igreja é o corpo, não é o que está ali? Débora, volta no 22 aí, por favor. 22, 23, é o finalzinho do outro. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E ele explica no próximo verso, a igreja, que é o seu corpo. Que é o seu corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Mas quando nós lemos no começo do verso 22, Paulo revela que todas as coisas foram colocadas, onde? Debaixo dos pés. Ora, se Cristo é o cabeça, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés, mas entre os dois há um corpo em que é a igreja. É porque todas as demais coisas foram colocadas debaixo deste corpo que está sob a cabeça de Cristo. Meu irmão, todas as coisas foram sujeitas à igreja do Senhor Jesus Cristo. A autoridade sobre todas as coisas está debaixo da igreja de Jesus Cristo. As potestades e demônios não têm domínio na sua vida. Os medos, as ansiedades, a depressão, as emoções errantes, elas não têm poder sobre a sua vida. Os desejos, as concupiscências, o pecado não tem poder sobre a sua vida, porque todas as coisas foram sujeitas debaixo do pé do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Tudo isso por causa da fé da igreja. Se eu parar por aqui, nós vamos estar beirando a uma pregação antropocêntrica, onde nós temos a autoridade suprema, mas é necessário explicar e evidenciar um ponto importantíssimo e crucial para que esse raciocínio aconteça. É que as coisas só estão sujeitas debaixo dos pés do corpo, se a cabeça desse corpo for Cristo. Se a cabeça desse corpo não for Cristo, não tem nada debaixo dos seus pés, pelo contrário, é você que está debaixo dos pés de alguma coisa. Não adianta fazer parte de um corpo cuja cabeça é um pastor. Não adianta fazer parte de um corpo cuja cabeça é uma celebridade. Não adianta fazer parte de um corpo cuja cabeça é uma ideologia. Você só tem autoridade sobre todas as coisas se você estiver enxertado num corpo cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem outra opção, não tem outra alternativa. A única maneira de nós termos autoridade sobre a vida espiritual, autoridade sobre tudo que a Bíblia nos promete, é se nós estivermos no corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Muitas pessoas têm se perdido por isso, porque têm procurado fazer parte de um corpo sem cabeça, ou de um corpo em que a cabeça é um homem. Por mais inteligente que seja, qual for o homem ou mulher, não é o suficiente. Apenas Cristo Jesus. O poder está em Cristo Jesus. O poder está em Cristo Jesus, não está no corpo, mas na cabeça que conduz esse corpo. A internet mudou a dinâmica que a gente vive na igreja hoje. Porque antigamente
10, 20 anos, mas era mais difícil de você assistir uma pregação de fora. Você tinha que ligar a televisão no momento específico, você tinha que comprar um DVD, você tinha que correr muito atrás, era mais difícil do que hoje. Tinha que comprar um DVD para assistir a pregação, gente. Hoje a gente coloca no YouTube e já aparece 300 pregações de 300 igrejas diferentes, 300 doutrinas. E a dinâmica da igreja mudou, porque antigamente nós fazíamos parte de uma igreja, nós congregávamos ali, éramos membros daquele lugar, e nós éramos alimentados, abastecidos por aquele corpo. O corpo se abastecia. Ao mesmo tempo em que os pastores alimentavam os membros, eles também eram alimentados por esses membros, porque somos um corpo único. Mas a dinâmica mudou, e hoje nós somos membros de uma igreja, nós somos membros de um corpo, mas nós buscamos direções em lugares errantes na internet. Nós vivemos o nosso cotidiano, nós vivemos o nosso dia numa igreja, mas nós somos abastecidos e alimentados por uma visão que nós nem sequer conhecemos na internet. Existem pessoas fazendo parte de corpo, cuja cabeça desse corpo são homens. Existem pessoas dentro de igrejas sérias, mas que estão enxertados verdadeiramente em corpos sem cabeça. Tem gente que é membro de uma igreja, mas ao invés de se alimentar naquela igreja, procura mensagens fora, se alimentando num corpo cuja cabeça é um homem qualquer, um coach qualquer, um empresário qualquer. Ele pode te trazer bons ensinamentos, mas a autoridade só tem um que traz. Aqui nós nos conhecemos. Aqui nós sabemos a vida de cada um. Aqui ninguém se esconde de ninguém. Aqui ninguém esconde a vida para não ver os defeitos. Aqui nós vemos os defeitos de todo mundo. Eu vejo os defeitos de vocês, vocês veem os meus defeitos, e assim nós caminhamos, porque a cabeça desse lugar não é o Mateus, ou o pastor Sérgio, ou a pastora Leia, mas é Cristo Jesus, e é Ele que nos guia. Chega de buscar alimento em outro lugar, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Vive fraco na fé, não tem autoridade para nada, eu não tenho poder de Deus, eu quero poder, mas está buscando onde não tem sequer Deus. Desperta, irmão, porque a única fé que te traz resultado é a fé em Cristo Jesus. A fé é a chave que abre todas as portas, corretíssimo, mas é a fé em Cristo Jesus, não na força do seu braço, não na capacidade do seu entendimento, mas é a fé naquele que nos chamou e nos guiou, e nos liberta, nos limpa e nos lava. Somente a fé em Cristo Jesus abre as portas do entendimento, da sabedoria para a nossa vida, nos levando a entender o propósito da nossa vida, a herança prometida e o poder reservado para nós. Somente a fé em Jesus te dá autoridade sobre principados e potestades e todas as demais coisas. E para fechar, gente, o que é maravilhoso, me perdoem pela minha voz desafinando e rouca, mas é porque Paulo ele termina esse capítulo trazendo a plenitude do plano de Deus. A plenitude do plano de Deus, porque tudo isso que aconteceu, toda essa metáfora que Paulo usou, ele usa não só para nos ensinar sobre a autoridade de todas as coisas, mas para evidenciar quão grande e maravilhoso e concreto e perfeito e completo era o plano de Deus para a humanidade. O verso 23, ele termina dizendo que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que diz nesse aqui? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos, nós, Cristo,
nos foi dado, na minha versão fica bem explícito, Cristo nos foi dado para Ele ser a cabeça. Para que Ele fosse a cabeça, Ele foi entregue a um corpo que é a igreja. Para que Cristo pudesse ser a cabeça, a ordem, Ele foi entregue a um corpo que é a igreja. Cristo é a nossa herança, Cristo é o nosso presente, a nossa maior bênção que Deus nos entregou. E através dessa cabeça nós somos orientados, guiados, ordenados a fazer conforme Ele quer. E assim nós seguimos passo a passo para alcançarmos a natureza dEle, o padrão dEle, o ritmo dEle, o plano da salvação. Cristo nos foi dado como cabeça, para que nós não fôssemos conduzidos por homens, mas que fôssemos conduzidos por aquele que tem o perfeito entendimento de todas as coisas. Só que no primeiro capítulo também, no versículo 11, abre aí por favor, versículo 11, está escrito: nele, digo no qual fomos também feitos herança. E eu repito, nele, digo no qual fomos feitos também herança. Porque a palavra nos revela que assim como Cristo é a herança da igreja, a igreja também é a herança de Cristo. Assim como nós recebemos a Cristo, o Pai também ofereceu a igreja para o nosso Senhor, para que através da igreja Ele pudesse governar, para que através da igreja Ele pudesse ter soberania, para que através da igreja Ele pudesse colocar nessa terra o reino dos céus. É através dessa igreja, é através da igreja de Cristo, em que o manifestado poder de Deus acontece. É através dos braços dessa igreja, que são os seus braços, que almas e vidas são abraçadas e consoladas. É através dos pés da igreja, em que a palavra é pregada por todo mundo, conforme Cristo ordenou. É através da língua da igreja, que a palavra é falada e pregada constantemente, dia e noite, até que Ele venha. E a gente vai começando a perceber a completude, a plenitude dessa graça surpreendente, maravilhosa, desse plano de salvação, porque não foi só Cristo que foi dado a nós, mas nós também oferecidos a Cristo, para que juntos nós pudéssemos compor um corpo único, daquilo que o Senhor sempre teve em mente, que foi o princípio do seu plano, tornarmos um só nele. E agora já não tem mais um ou outro, porque Ele está disposto a nos tornar a mesma natureza divina em que Ele tem, nos tornando um só corpo, um corpo que é capaz de abraçar e andar nessa terra, mas que é direcionado por uma mente dos céus, por um raciocínio de Deus, por uma mente inerrante que é Jesus Cristo. Tudo se completa em Cristo Jesus. Tudo se completa em Cristo Jesus. O propósito da sua vida se completa em Cristo Jesus. A herança da sua vida está em Cristo Jesus. O poder de Deus no seu cotidiano está em Cristo Jesus. Cristo é a plenitude da nossa vida. Um plano completo, um plano perfeito, pensado em todos os mínimos detalhes. A igreja foi dada ao Senhor como herança. É lindo, maravilhoso, e não vou colocar um grau de comparação de quem é mais ou menos, mas é maravilhoso a gente poder ler que nós recebemos Cristo como herança, mas é uma responsabilidade enorme sabermos que nós também fomos oferecidos como herança para o nosso Senhor. Você é herança de Cristo. Você foi dado como herança de Cristo. Você faz parte desse corpo maravilhoso que a cabeça é Cristo.
Mas isso só funciona, meu amado, se aquele primeiro versículo acontecer. Se houver fé em Cristo Jesus. A fé verdadeiramente é a chave, é o caminho que nos dá sabedoria e entendimento. É a fé que revela, ensina o nosso propósito. É a fé que nos mostra a nossa herança e que nos dá certeza da herança de Deus para nós. A fé nos dá sabedoria para agir de acordo com o poder de Deus. É a fé em Cristo Jesus que nos dá autoridade sobre o mal, sobre o inimigo, sobre as nossas emoções, sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos. É a fé em Cristo Jesus. A fé é a chave da plenitude do plano perfeito de Deus. É através da fé que tudo se conclui e o sacrifício perfeito alcança um coração e uma mente disposta a se renderem e a se submeterem ao senhorio daquele que é capaz de nos livrar de todo mal. A fé é a chave da sua salvação. A fé é a chave da conclusão do plano de Deus, e nele tudo se faz, tudo se conclui através do poder de Deus e da fé que Ele tem colocado no seu coração. A fé de Deus em você, a fé de você em Cristo, a fé que tem sido semeada no seu coração, é a chave que conclui todo o propósito daquilo que foi escrito. É através dessa fé que o Espírito Santo tem colocado no seu coração que o plano da salvação encontra um perdido pecador e faz dele um novo homem, um novo corpo, com uma nova mente, que é Cristo Jesus em nós. Fique de pé. A palavra de Deus nos diz que a fé deve ser desenvolvida. Se a fé, a pastora terminou o culto passado falando sobre o tamanho da fé. A fé tem que ser grande. Nós precisamos desenvolver a fé, e logo me veio na cabeça o versículo do fé, do tamanho de um grão de mostarda, e a gente fica, se a fé precisa ser grande, por que então a Bíblia diz para a gente que mesmo do tamanho de um grão de mostarda? É porque ela floresce. O restante do verso vai dizer que ela floresce, se torna uma árvore frondosa, capaz de abrigar pássaros, capaz de florescer. Então a nossa fé precisa sim ser desenvolvida, precisa ser buscada na palavra com seriedade, com compromisso. Não abra mão disso. Nós falamos o mês inteiro e não teve uma reunião para que fosse pregado em apenas um sentido. Geralmente a gente vai falar da fé que abre todas as portas, a gente vai trazer bênçãos, mas todos os pastores vieram direcionados por Deus para dizer que a fé é a chave da sua salvação, a fé é a chave do seu compromisso com Deus, a fé é a chave da autoridade que o Espírito Santo tem na sua vida, e a fé que te mantém de pé nos momentos mais difíceis. Não deixe a sua fé esmorecer, não deixe a sua fé morrer, porque é ela que te mantém de pé, e é ela que conclui tudo aquilo que Deus preparou para você, é ela que te dá na tua mão a promessa que Deus te fez. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Seja abençoado, abastecido, renovado, alimentado, desenvolvido, e conclua, através da fé do Senhor, o plano de Deus para você e para sua casa, em nome de Jesus.